vamos falar sobre osteoartrite. É a mesma doença que é conhecida como artrose, como osteoartrose, muitas vezes chamada de desgaste da junta, outras vezes chamada de bico de papagaio quando o problema está na coluna, por exemplo. Tecnicamente o nome certo é osteoartrite. E nós vamos falar sobre o tratamento da osteoartrite. Então eu gostaria de dizer que o médico, quando prescreve um tratamento, ele se baseia muito frequentemente nas recomendações de sociedades científicas internacionais. Essas sociedades fazem uma revisão dos estudos, é impossível que a gente leia todos os estudos que saem todos os dias, avaliam a qualidade desses estudos e depois um grupo de estudiosos do assunto recomendam este ou aquele tratamento por conta do que a ciência fala. Existem 4 ou 5 entidades que se dedicam à osteoartrite e elas são entidades importantes. E o que elas nos dizem? Que do ponto de vista de tratamento não farmacológico, ou seja, do tratamento que não envolve remédio, a educação em saúde, a redução de peso nos casos de pessoas com sobrepeso e com obesidade e o exercício físico são essenciais. Óbvio que o exercício tem algumas limitações. Eu não vou me estender sobre isso, porque na próxima semana a Clínica Martinez falará especificamente sobre o uso de exercícios na reumatologia. Quanto aos remédios, os consensos, as unanimidades são poucas. Aliviar a dor é muito importante. Portanto, analgésicos e anti-inflamatórios fazem parte dessas recomendações. Os anti-inflamatórios, quando usados por via oral, há que se ter cuidado por causa dos efeitos colaterais e das contraindicações. E quando usados por pouco tempo, seu médico vai saber orientá-los. Já os anti-inflamatórios tópicos, ou seja, em cremes ou spray, eles são melhor tolerados e podem ser usados com mais liberdade. Também converse com seu médico. Alguns outros medicamentos para dor, para aquelas mais resistentes, também estão nessas recomendações. Já nas últimas décadas, surgiram produtos com a intenção de reduzir a necessidade dos analgésicos e dos anti-inflamatórios. Eles são chamados de modificadores sintomáticos de longo prazo. Muitos deles são suplementos, são nutracêuticos. Outros são fitoterápicos. Quando a gente olha as recomendações internacionais, não há nenhum deles que esteja presente em todas elas e nenhum deles que seja um consenso. Há muita controvérsia. Entre eles, o sulfato de glicosamina e o sulfato de condroitina são os mais estudados e começam a aparecer em algumas recomendações, e eu vou citar particularmente a Sociedade Europeia dos Aspectos Econômicos e Clínicos da Osteoporose, Osteoartrite e outras doenças reumáticas, que coloca esses produtos como possibilidades. Mas ainda assim, há estudos negativos e nas outras recomendações eles não aparecem tão forte. Outros produtos citados, mas não com tanta ênfase, nessa recomendação europeia está a diacereína, que atua na inflamação, e os óleos insaponificáveis de abacate e de soja. Outros fitoterápicos se apresentam na literatura, mas não têm sido recomendados porque os estudos são poucos. E aí chegamos na questão do colágeno, que está colocado na nossa chamada. O colágeno tem sido amplamente utilizado, mas ele não está presente nem citado em nenhuma das recomendações internacionais. Os trabalhos em relação ao colágeno, seja o hidrolisado, seja o chamado C2, são muito poucos, com pouco
número de pacientes e talvez por isso ainda não adquiriram a qualidade necessária para que se recomende por uma dessas entidades internacionais. Os pacientes, até alguns deles falam que tem melhora com o colágeno, do ponto de vista de dor, mas ainda nós temos poucos dados e a gente tem que esperar um pouquinho mais. Eu queria terminar falando dos casos mais graves, aqueles casos em que o paciente tem dor refratária e os casos que o paciente tem já uma incapacidade importante. Nesses casos, muitas vezes a indicação de cirurgia, ou para corrigir deformidades, ou mesmo a substituição da cartilagem, ou ainda até a retirada da membrana sinovial do ponto de vista cirúrgico. Então esse é um aspecto que a gente queria comentar aqui no fim. Inscrevam-se no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem. Muito obrigado.